Show da manhã, show da manhã, show da manhã, show da manhã, na Jovem Pan. Olá, Marcos Vinícius. Olá, Siri, bom dia, Regina Bittar, bom dia, audiência ultraplanetária dos ativistas da felicidade, começando agora mais uma edição da sua primeiríssima rádio revista Show da Manhã. E hoje, 29, que dia lindo, que numerologia maravilhosa, porque 2 e 9 dá 11, é o número mestre, maestro, sagrado na matemática pitagórica. Então, 29/7/2024, segunda-feira, abrindo a semana, papo de segunda, notícias de primeira. E hoje o mundo está celebrando. O mundo celebra as Olimpíadas. A gente deveria parar para pensar que essas Olimpíadas faz parte da cultura da jornada da humanidade. Tudo começou em função de encurtar distâncias, encurtar mensagens, e de aí surgiu uma inspiração. Por que não a gente celebrar as primeiras corridas, que eram os mensageiros das notícias? E hoje nós infelizmente vivemos com um sensacionalismo midiático depressivo que não sabe entender nem a história, que é uma história humana das Olimpíadas, que se celebra na França e que reúne a maioria dos países do planeta. É um encontro da humanidade numa celebração onde o esporte, que sempre teve a filosofia greco-romana mente sã, corpo sã, faz a diferença. E hoje isso demonstra que nós podemos ainda ter a esperança de viver no coletivo. Então, reflita sobre isso. Deixe os mimimi para aqueles que não têm compromisso de ser ativista com a vida. Deixa os professores de Deus querer entender tudo e crucificar a todos. Mas a jornada da humanidade continua. E esse é o papo de hoje, papo de segunda, notícias de primeira, que nós vamos trazer notícias do país e do mundo, claro, as relevantes e que são para ser uma referência e uma inspiração para você. E mais a bússola econômica da semana, que também promete, com ele, Marcelo Camorim, idade nova, celebrou um aniversário muito próximo à celebração do ano novo do calendário Tzolk'in, que é o calendário galáctico dos maias, que nós estamos na primeira semana do ano novo do calendário Tzolk'in, e é a primeira semana de uma nova etapa, de uma novidade do nosso especialista na Faria Lima, Marcelo Camorim. E tem muita polêmica para a gente poder trazer hoje e refletir junto com vocês. Mas antes de mais nada, vamos dar bom dia para nossa audiência maravilhosa, que faz com que o Show da Manhã seja referência e preferência. E a Jovem Pan, líder em audiência. Eu sempre começo por essa região maravilhosa, que bateu o recorde de voos. Olha isso. A região Centro-Sul teve recorde de voos, porque todos queriam conhecer a magia das águas termais nesse mês de julho, nesse mês de férias, que também é a região do agro, dos negócios, dos serviços, da educação com a Faculdade Integra, da inovação e tecnologia e do turismo quântico. Estou falando da minha queridíssima região Centro-Sul. Bom dia aos mais de 65 municípios que estão conectadíssimos na conexão que cura, que eleva a frequência Jovem Pan Centro-Sul 105.7. 4 anos conectadíssima com você. Através dos nossos ativistas Alessandra, Sérgio e Mayra, muito bom dia e bom dia a todos os conectados. Virando a página, eu vou para a região metropolitana de Goiânia. Jovem Pan Goiânia 106.7, a conexão que eleva a frequência dos ativistas, a melhor e maior rádio do Brasil, a plataforma de notícias, entretenimento, música, conteúdo e sempre colocando os pingos nos is. Tudo isso é Jovem Pan,
que começa agora a sua edição do Show da Manhã, sua primeiríssima rádio revista. Então, bom dia a todos os conectados, bom dia a todos os ativistas e você que está aí no YouTube acompanhando e mais aqueles que não tem tempo agora, mas se conecta nos cortes no Facebook e também nas redes, em todas as assinaturas da Jovem Pan. E também tem o Spotify, que fica gravado. Então, muito bom dia a todos e dando bom dia a toda a nossa audiência, dando bom dia para esse mundo maravilhoso, com esse sol maravilhoso de julho. Eu dou bom dia para ele, o meu iluminado e renovado Marcelo Camorim. Muito bom dia. Bom dia, Marcos Vinícius. Bom dia a toda a equipe da Jovem Pan e a audiência do Show da Manhã, que cresce a cada dia. Primeiramente, Marcos Vinícius, muito obrigado a todos aqueles que lembraram do meu aniversário. Logo, logo estarei entrando na fila preferencial do aeroporto e tendo cartão de estacionamento. Eu não vejo a hora, porque eu estou cansado de parar no shopping lá embaixo, viu, Marcos? Mas muito obrigado a todos e vamos começar mais um dia. Muitas notícias quentes, hein, Marcos Vinícius? Tanto na política, na economia e também no esporte. Que espetáculo essa moça Raíssa, 16 anos, e olha o peso que ela carregava nas costas no domingo, hein? Que espetáculo. Muito bem, 2 medalhas olímpicas antes de completar 17 anos. Isso deve ser referência. E aí já implicaram com a garota os pessimistas de plantão, porque ela celebrou a vitória dela fazendo um gesto cristão e não pode usar a religião para poder celebrar. Esse mundo está complicado. Agora a gente entende por que crucificaram Jesus. O cara que veio para nos salvar foi crucificado. Mas fica aí que nós estamos conectados. Mas, Marcelo Camorim, vai ser muito difícil, você vai ter que explicar muito, porque depois que você virou ativista, mesmo que você complete aí a data para você ter cartão preferencial, as pessoas vão duvidar, porque você se renovou depois de ser ativista da felicidade. Não tenha dúvida, e muito ainda. Então, é o drama de quem é ativista. A gente está sempre mais leve, mais suave, mais reflexivo, mais positivo, né? e ativista. Mas vamos lá. A semana teve acontecimentos maravilhosos e já começamos a semana também com a celebração das Olimpíadas, que é uma pauta mundial. O Brasil, em 21 minutos, conseguiu 3 medalhas. Então, a nossa querida Raíssa, a menina maravilhosa, iluminada do skate, teve também o judô, né? E teve mais uma medalha, que eu não lembro agora de que categoria foi, mas são 3 medalhas em 21 minutos. Tivemos algumas decepções, como a virada do Japão sobre a seleção brasileira de futebol feminino e também o vacilo da equipe do handebol, que tomou uma virada no finalzinho e estava ganhando da Hungria. Então é muito bacana. E aquelas coisas que acontecem, a atleta que foi expulsa, foi desligada, não estava preparada emocionalmente, isso a gente não comenta. A gente comenta quem tem compromisso e ativismo para poder celebrar as coisas. E hoje o mundo amanheceu. Menos, quando a gente fala o mundo, a China não se pronunciou, nem a Rússia se pronunciou. Mas aqueles que são especialistas amanheceram questionando a vitória do Maduro na Venezuela. O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela anunciou na madrugada dessa segunda-feira a vitória do Maduro, que alcançou mais de 51% dos votos. Mas aí o mundo todo falou, foi fraude. E é engraçado porque ninguém foi checar, né? Então, hoje é o mantra de quem perde uma eleição. E a gente assistiu isso nos Estados Unidos, assistiu isso no Brasil, né? E agora essa coisa está se exportando. Até o Boric, né, resolveu manifestar, então, mas ninguém foi comprovar. Isso é um atentado contra a autonomia e a cidadania de cada país, que a gente parte do princípio, se existe um Conselho Nacional Eleitoral num país, assim como existe o Tribunal Superior Eleitoral no Brasil, as instituições são sérias e estão expostas. E aí eu te pergunto, Marcelo Camorim, isso é como questionar a autonomia do Banco Central. Se tem uma instituição que é para controlar, coordenar e direcionar o mundo econômico, é jabuti
não sobe em árvore. Se alguém está lá é porque alguém colocou, e colocou alguém que poderia ter um perfil de eficiência, competência e ao mesmo tempo uma história, como tem hoje o presidente do Banco Central brasileiro. Por que essa cultura agora de questionar tudo que não é a nosso favor, mesmo que para isso não tenha suficiente argumento para desaprovar uma instituição que representa um país? Marcos, veja, o mundo virou um grande fla-flu, né? Então, ou seja, se o Flamengo ganha, o Fluminense diz que foi roubado e vice-versa. E assim está o mundo. Veja, Donald Trump fez isso nas eleições americanas também da mesma forma. Então é muito normal que a oposição venha a questionar algo que foi acompanhado por vários observadores. Em momento algum eu estou defendendo aqui qualquer regime de qualquer país. Mas a Venezuela, ela teve o seu processo democrático. Alguns entendem que não é democrático, outros sim. Mas enfim, tiveram observadores lá. E ele foi eleito por uma margem até pequena, perto, se nós compararmos com as últimas eleições. Então, ou seja, é natural que a oposição vá dizer que foi fraude, assim como em todo o país. E que vai acontecer aqui também no Brasil, seja em 2026 ou até mesmo para prefeito, deve acontecer. Inclusive em São Paulo já teve um grande evento lá da pré-candidatura do Datena, que os próprios eleitores, né, do próprio partido dele ficaram xingando ele, enfim, porque eram a favor de Nunes, contra a Datena, enfim. É uma grande divisão que existe em todos os segmentos da economia, Marcos. O processo eleitoral virou um espetáculo. Então não é mais um processo eleitoral, é um show. E aí sobressai quem tiver mais performance de ser showman. Então é muito interessante isso. E eu fiquei muito feliz, eu publiquei nas minhas redes no final de semana uma coisa que vale a pena ser ativista e vale a pena ter esperança e celebrar a vida. O Mick Jagger, com 81 anos de idade, celebrando no palco uma energia como se tivesse um garoto de 15. Como se fosse um garoto de 15. Com uma performance com o corpo e uma energia vital, mesmo com todas as suas rugas que ele nunca escondeu. E aí eu falo, a vida é um show. E se existe ET, ele está entre nós. Porque isso é uma demonstração de como celebrar a vida. E nós estamos silenciosamente caminhando e deixando ser manipulado por uma cultura, uma filosofia ou uma energia que não é o natural do ser humano. A gente não celebra mais nada. A gente questiona tudo. Eu fico imaginando, o mundo todo celebrou que as aberturas de Olimpíadas nunca mais serão as mesmas. Depois dessa grande abertura da Olimpíada na França, que tirou de dentro dos estádios ou do ginásio e foi para as ruas. Eu vi algumas cenas que, por exemplo, os arcos olímpicos, que eles transformaram em um balé, onde as pessoas corriam em cima dos arcos, um equilibrista, né? Então os 5 raios olímpicos, os círculos olímpicos, com pessoas fazendo performance em cima, percorrendo as ruas de Paris, pessoas fazendo performance nos telhados. E olha que a edificação em Paris é uma coisa maravilhosa, uma arquitetura de séculos atrás. O Rio Sena revitalizado e se transformando em uma grande área de competição e de demonstração. As pontes, que são o charme da travessia do Sena, que liga alguns bairros ou alguns distritos de Paris, se transformaram em cartões postais, não como pontes mais, mas celebrando esse esporte e essa jornada histórica da humanidade que é a Olimpíada. E aí as pessoas começaram a criticar. Fizeram uma alusão a essa modernidade que nós vivemos hoje, que compararam a Santa Ceia, e aí começaram um mimimi em cima da religiosidade, e eles esqueceram que esse mesmo povo que fica com mimimi crucificou Jesus. Marcelo Camorim, percepção e realidade, o que será de nós? 2 minutos para você.
Marcos Vinícius, veja, eu acompanhei obviamente no final de semana e durante a semana também todas as notícias que envolvem as Olimpíadas e também fora delas, em virtude do trabalho da Jovem Pan. Mas assim, não é comum o que você está dizendo, não aconteceram nos noticiários. Por exemplo, eu acompanhei, o que mais se noticiou foi que o Zico foi roubado, acho que todos nós acompanhamos isso, e a Fátima Bernardes ficou estarrecida de um assalto que passou do lado dela. Então isso se divulga muito. Então é isso que se faz na mídia hoje em dia. É porque eles vivem num país assim que não tem nada disso, né? Exato. Porque em São Paulo não tem assalto, não, mano, quase no nada. Rio de Janeiro também não. Na Avenida Paulista quase nada. É muito engraçado isso. Mas vamos virar a página, Marcelo, porque é uma festa mundial que as pessoas deviam celebrar e procurar entender. Mas é o que está acontecendo no momento. Hoje tem jogos, tem competições, tem uma série de atividades, mas fica registrado que foi um show a abertura das Olimpíadas na França e muito ao estilo do carnaval brasileiro, as alegorias e todo um enredo maravilhoso, um conceito muito bonito. Muito lindo, e a gente tem que celebrar que a humanidade não perde a esperança, a humanidade não perde a arte. E é isso que nós temos que entender. Nós somos arte. A estrela é uma arte e a estrela representa o Criador, essa magia divina, essa energia divina. Eu vou chamar um anjo acelerador para a gente falar um pouquinho. Eu gostaria que você explicasse para a nossa audiência, dentro da sua visão de consultor, de profissional e entendedor dos negócios, o que é uma recuperação judicial. Se há uma recuperação judicial benéfica, estratégica, ou se toda recuperação judicial é o desespero ou é o último grito dos afogados. Mas antes, deixa eu chamar, educação é um trampolim para uma nova cultura cidadã, por isso o Show da Manhã aposta sempre na educação em primeiro lugar. É por isso que você tem que continuar a sua história, se qualificando, se graduando, e você que tem que estar no lugar certo. Faculdade Integra. Um campus maravilhoso com infraestrutura nota máxima no MEC. Fica na região Centro-Sul, em Caldas Novas, atendendo todo o Brasil, com vários cursos de graduação, com professores, mestres, doutores. Tudo para você continuar a sua história com muito mais sucesso, ser um profissional representativo e de qualidade, mas um ser humano completo. Então continua a sua história na Faculdade Integra e seja um profissional de sucesso. Acesse www.faculdadeintegra.edu.br. Marcelo Camurim, o fantasma da recuperação judicial, uma empresa tradicional de Goiás, representa ainda a alma do varejo goiano, que já teve aí Onogás, que já teve Spirandelli, já teve uma série de lojas que marcaram a cultura do nosso estado e da nossa capital, e de repente é anunciado uma recuperação judicial. O que é? É uma saída estratégica? Explica para a nossa audiência, para não ficar só com o pessimismo da notícia. Veja, Marcos, a recuperação judicial, ela é antiga concordata. Então não existia a recuperação judicial, existia uma concordata. Em 2005 foi promulgada a lei de recuperação judicial. Com base no quê? No mercado americano. A lei americana de recuperação judicial, ela é muito avançada. Então nós precisávamos avançar e aqui adaptamos a lei de recuperação judicial ao nosso tropicalismo aqui brasileiro, e ela já passou por várias mudanças. Bom, isso é o que diz a história. O que é uma empresa em recuperação judicial? Vários sintomas uma empresa vem sentindo ao longo do tempo. Seja mudança de mercado, seja endividamento, seja uma expectativa que ela teve lá na frente e isso não aconteceu. Por exemplo, ela pode ter feito vários investimentos com uma expectativa do Brasil crescer e o Brasil não cresceu. E aí o que acontece? Ela tem um alto grau de endividamento, sendo que ela não tem capacidade de pagamento para aquilo. Então ela tem que ter uma negociação com os bancos. E nós sabemos que os bancos são extremamente duros na negociação. Então, quando a empresa vai a um banco ou um credor, seja qual ele for, e ela vai negociar com ele, ela quer algo mais elástico. Ela não quer algo para pagar em 3 anos, ela quer pagar em 10 anos, ela quer pagar em 8 anos, em 15 anos. Isso não acontece.
Fora da recuperação judicial, não acontece. Então, a empresa se vê numa situação legal de pedir uma recuperação judicial para tentar repactuar todos os seus passivos. É uma forma dela ganhar um fôlego para que ela consiga gerar empregos, que ela consiga ainda ter as suas lojas abertas, sua indústria aberta e consiga ainda girar a economia. Então, é uma forma que a empresa, para a audiência entender, é uma forma que a empresa tem de repactuar as suas dívidas de uma forma judicial, sendo que a extrajudicial não foi possível. Então, ela ganha mais um fôlego para que ela possa se reinventar novamente. Muito bem, e se tratando de Novo Mundo, a Jovem Pan Goiás, tanto a Jovem Pan 106.7 como a 105.7, se solidariza porque a gente conhece a história dessa empresa. Então, eu gostaria muito de poder celebrar o nosso apoio, a nossa, vamos dizer assim, certeza de que esse passo foi tomado em função do bem-estar de todos e, ao mesmo tempo, pela esperança de manter um negócio que foi iniciado por um grande ser chamado Luciano Martins e que hoje faz parte da história do nosso estado, atua em todo o Brasil com várias lojas e tem diretores e seres humanos muito responsáveis, visionários e empreendedores, como Carlos Luciano, como meu querido Guimarães, e o Antônio Rios, para não falar de toda a diretoria, toda a equipe. Então, conte com a gente, conte com o apoio necessário, a gente tem certeza que vocês vão dar a volta por cima. E recuperação judicial não é um bicho de 7 cabeças, como se anuncia, é como explicou aqui o nosso mestre e especialista Marcelo Camorim, principalmente depois de uma jornada de pandemia e uma revolução no varejo com as famosas compras virtuais e empresas. Mercado eletrônico, é o mercado eletrônico. O mercado eletrônico mudou o comportamento do consumidor. Exatamente. Então, fica aí o nosso registro, a nossa solidariedade e a nossa aposta que tudo vai dar certo. No final, dá tudo certo. E se não der certo, é porque não chegou no final. Então, nós temos esperança e somos ativistas. Eu vou trazer um anjo acelerador. Conteúdo é seu maior patrimônio. Faça como o Marcelo Camorim, entre para o mundo das plataformas, porque conteúdo você vai proporcionar e promover experiências exclusivas para seus clientes e seguidores e começar a monetizar exponencialmente em todos os canais. Então, o novo é agora, o novo é hoje. Se você quer entrar para o mundo da plataforma, acesse www.gasc.tv. Vamos lá, Marcelo Camorim, antecipando aí algumas informações, o que essa semana traz que nós podemos ficar assim observando? O mercado está com ânimo, desânimo ou está neutro? Diga aí, só um teaser, só uma expectativa. Só um couvert. Veja, Marcos, na semana passada tivemos várias movimentações, inclusive vários especialistas na Faria Lima, vários fundos de investimentos começaram a dizer que se o dólar deve chegar aproximadamente R$7. Ou seja, se o governo não tomar as medidas necessárias, o dólar deve chegar a R$7 até o final do ano. Então foi tenso. A semana passada ela foi tensa. Aí, obviamente, o presidente da República, que é muito inteligente, ele já saiu no seu pronunciado que fez, dizendo que ele vai respeitar a questão fiscal do país, o teto fiscal do país. Obviamente, é isso que o mercado quer escutar. Então, a semana passada foi bastante tensa ainda com relação ao teto de gastos. O mercado está muito atento e é uma guerra de braços que esse governo vai segurar até 2026. Nesta semana, a grande discussão é a quarta-feira. Vamos ter a super quarta, Marcos Vinícius. A expectativa é na quarta-feira, que nós vamos falar na Bússola nos próximos capítulos, que vai ter decisão de juros no Brasil, nos Estados Unidos e também na Inglaterra. Muito bem. Eu fico pensando o seguinte, esses caras que ficam falando que o dólar vai a tanto, eles devem ter muitos negócios, né? Mas o pessoal fala, o que está por trás disso? Porque é tudo jogada ensaiada.
Então, ou seja, e o presidente que tem uma habilidade, o povo querendo ou não querendo, é o mais habilidoso do mercado, ele entra em cadeia ontem e com assim a santidade, como se fosse um papa, fala: vocês podem acalmar que eu vou respeitar o tema do ajuste fiscal, do teto fiscal, e mostra que tem uma série de processos, né, que pode ajudar muito a população mais carente, que essa não preocupa com dólar, apesar de sentir todo o impacto desses especialistas e professores do O dólar. pãozinho, o arroz, né? Tudo atrelado. Né? Então, é uma coisa muito impressionante, é por isso que eu vou trazer hoje. Tem uma padroeira, nós celebramos o dia de Santa Marta. Pouca gente sabe quem é Santa Marta, que é, vamos dizer assim, a padroeira das donas de casa. Hoje é difícil, porque quase não tem dona de casa. As mulheres estão saindo para trabalhar, né? Aquelas que não conseguiram se qualificar, trabalham como diarista na casa das outras pessoas, então elas circulam. Mas Santa Marta sempre foi a padroeira daquelas que hoje estão aí celebrando, porque são aquelas que trabalham, são aquelas que prestam serviço. Inclusive tem o pão de Santa Marta, porque Santa Marta sempre garantia o pãozinho nosso de cada dia. Então celebre, porque é uma importância espiritual, porque a gente que tem fé, a gente tem que buscar referências para a gente seguir a jornada. É por isso que o Show da Manhã vira a página sempre e tem comentários sobre quase tudo, para você estar sintonizado com o seu dia a dia e com a sua vida. Marcelo Camorim, no segundo bloco, eu vou fazer uma surpresa para ele e vamos ver como é que ele aceita o desafio. Opa, adoro. Porque essa história do dólar chegar a R$7, eu comentei aqui há 2 meses atrás, porque o mercado é muito pernicioso. Essa palavra perniciosa é aquele que não mede esforço para fazer o jogo e pode ferir. Quem doa, quem doer, ele está preocupado em ganhar o jogo. É o capital. É o famoso, é o Deus hoje, é o capital, né? E as pessoas não param para refletir sobre isso. Aí ficam querendo entender de Santa Ceia, ficam querendo entender de Olimpíada, ficam querendo entender de tudo, mas não prestam atenção e não analisam o mercado. É um jogo, é uma queda de braço entre governos e mercado. É a mesma coisa nos Estados Unidos, é a mesma coisa em qualquer parte do planeta, né? Então o mercado ganhou, eu chamo isso de a vingança do capitalismo. Então o neoliberalismo é a vingança do capitalismo, que fez com que as pessoas sem dor, sem revolução, sem guerra, virassem escravo do dinheiro. Então o capital é isso. Você está sendo governado pelo capital, independente do regime que você vive. É por isso que a China hoje é o país comunista mais capitalista do planeta. O capital venceu. Então celebre. Entre no jogo. Vamos para um break dos Anjos Aceleradores. Eu vou trazer aqui para vocês a ADEME. A ADEME, para quem não conhece, é a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás. E o mercado imobiliário de Goiás hoje é referência nacional. E a ADEME cuida para que você invista seguro. A ADEME qualifica para que você compre um imóvel com qualidade. E é um mercado que emprega, é um mercado que participa ativamente do PIB do desenvolvimento goiano. Por isso, a ADEME traz a cartilha Guia para a Compra de Imóveis. Você pode comprar um imóvel na planta com segurança? A ADEME responde. É possível comprar imóvel na planta de cooperativas? A ADEME responde. Quais as garantias que você tem para poder fazer o seu investimento e ter a segurança que vai ser o melhor negócio e que você não vai perder? A ADEME responde. Então, a ADEME, Associação das Empresas do Mercado Imobiliário, não faça um investimento no mercado onde não tenha a marca ADEME. Associação das Empresas do Mercado Imobiliário. Vamos para um pam e a gente já volta com Papo de Segunda, notícias de primeira no Show da Manhã. Vem para a primeiríssima rádio revista. Hoje
Papo de segunda, notícias de primeira. E a gente aqui não é dono da verdade, a gente faz reflexões. A gente sempre fala isso no programa. Cada um tem o direito de pensar da vida e fazer da vida o que bem entender. Por isso que o mundo está nessa maravilha. Todos se amando, não tem polarização e todos estão assim caminhando para o bem-estar do próximo. É assim que você vive? Então, se você acredita que é assim, você continua. Nós temos que fazer reflexões. Nós estamos numa jornada de continuidade. Onde é que nós queremos chegar? O que será de nós daqui a 10 anos? Faça essa reflexão. E os seus ancestrais, você respeita? Porque você não chegou aqui sozinho. Você não caiu de paraquedas nesse planeta. Tem uma história que te trouxe até aqui. Então, é refletir para a gente buscar aquilo que é o melhor para a gente. Se a gente dá o melhor da gente com o melhor do outro, a gente vai caminhando de uma forma mais saudável, mais humana, independente da posição que você tenha. Vale lembrar que aqui é um programa de ativismo da felicidade. Então, não é que a gente vive no mundo da lua. Aliás, é impressionante, um filme maravilhoso, Como Vender a Lua, ficou em cartaz tão pouco tempo na nossa capital, porque todos deveriam assistir, porque assim como as pessoas hoje julgam tudo, teve muita gente que não acreditava que o homem foi à lua, que aquilo foi invenção. Né? Então a vida é assim, é só a gente pegar. É redondo, tem gente que não acredita. O povo é tão maravilhoso que eles crucificaram Jesus, porque na época fala, não, esse cara não tá, esse cara é meio doido. Esse cara é assim. E assim caminha a humanidade. Mas antes vamos dar bom dia para ele, o nosso jornalista ativista que acabou de chegar, sabe notícias do mundo inteiro, tem olheiro no mundo inteiro e é um grande observador. Meu querido Rosenval Ferreira, muito bom dia. Muito bom dia, Marcos Vinícius. De fato, tenho alguns bons amigos em diversas partes do planeta. Eu só quero dizer, Marcos Vinícius, que talvez uma lição interessante de tudo, das Olimpíadas, da Venezuela, dos Estados Unidos, é que a gente pode tirar a seguinte lição: se você não quer alguma coisa que está acontecendo no outro país que você não concorda, e de fato tem coisas que eu não concordo, você então participe e não deixe que aconteça no Brasil. Então acho que certas aberrações que o mundo engole, que as pessoas são obrigadas a acreditar que seja verdadeiro ou não, elas podem servir de lição e de parâmetro para que a gente possa impedir, porque o que nós temos que ver é o Brasil. E acreditem, se nós não lutarmos pela liberdade de expressão, pela liberdade religiosa, pela liberdade democrática, vai acontecer aqui o que acontece em outro lugar e que a gente acha que não é adequado. É assim que a vida funciona. É maravilhoso isso. Cabolinho, eu vou fazer 2 provocações a você. Em primeiro lugar, o seguinte: toda época de carnaval no Brasil, que é um espetáculo, que temos carnavalescos maravilhosos, um investimento maravilhoso, as pessoas não celebram aquilo que é a arte do carnaval. Geralmente procuram onde é que está aquilo que vai contra ou para anular uma iniciativa artística no carnaval. A solidariedade do Brasil com todos os países é maior do que a solidariedade dos países com o Brasil. E isso é histórico, não é de agora. Tá? Então, quando a gente viu uma ousadia carnavalesca na abertura de uma Olimpíada, porque aquilo ali tinha todas as performances possíveis, e a gente viu muita gente, uma minoria, questionar. Porque a Santa Ceia, porque isso era não sei o quê, porque isso não sei das contas. Mas ninguém falou, cara, como é que esses caras revitalizaram o Rio Sena para poder se praticar nado no Rio Sena, que até pouco tempo atrás era parecido com o Meia Ponte ou com o Tietê. É uma seriedade de planejamento, de investimento. Como é que é fazer tudo aquilo ao ar livre, correndo o risco de chover, correndo o risco de tudo e ao mesmo tempo fazer um espetáculo? Não, mas as pessoas querem ver o lado negativo. E eu vi uma cena
nas redes sociais, em todos os veículos de comunicação do mundo, que eles sempre têm a mesma notícia, porque é um consórcio, que ninguém prestou atenção numa frase, porque comentou-se o telefonema de apoio do Obama a Kamala Harris. E mostra a cena, o diálogo dela recebendo a ligação e a alegria e a euforia dela de receber uma ligação do Obama. E o diálogo era o Obama falando que eu e a Michelle, nós estamos muito felizes de você representar a democracia americana, os democratas americanos, e contem com o nosso apoio. E a resposta da Kamala foi o seguinte: você não tem noção a felicidade que eu sinto. Você não tem noção a importância desse telefonema. E eu vou retribuir com muito trabalho toda essa confiança que você está depositando nesse nosso projeto, não falou meu projeto. E pode ter certeza que nós vamos realizar tudo aquilo que nós sonhamos e mais, pode ter certeza que nós vamos divertirmos muito. Essa palavra divertirmos muito, ela tem uma importância na linguística que, ou seja, nós vamos celebrar. Então isso desmonta essa polarização que a gente vê em tudo, onde parece que a eleição é uma guerra, onde parece que a relação de mercado é uma guerra, onde parece que a competitividade é uma guerra, porque nós estamos tão polarizados que até a notícia tem que ser uma guerra. Então você que vive dentro desse mundo que é o capital e o neoliberalismo, que foi a vingança do capitalismo, que agora não tem jeito, é o capitalismo que manda, é o mercado que manda. Qual a sua percepção sobre tudo isso, Marcelo Camorim? 3 minutos. Marcos, veja, com relação à França, a França historicamente ela tem uma representatividade na Europa, ninguém faz nada na Europa que não fale com a França. Isso historicamente sempre foi assim, desde a Idade Média, enfim, a Idade Moderna e por aí vai. Com relação às Olimpíadas, obviamente, houve uma gestão pública ali fenomenal. Você despoluir o Rio Sena não é muito fácil. A mesma coisa que é o Tietê e o Rio Pinheiros. Não é nada fácil fazer isso. Acho que o Geraldo Alckmin tentou pelo menos 25 anos, que foram 4 mandatos em São Paulo, e não conseguiu. João Dória também não conseguiu. E eles conseguiram fazer isso. Então isso é gestão pública, literalmente. Gestão pública, planejamento e execução. Pronto. Isso aí a França está de parabéns, tanto nas Olimpíadas, quanto na despoluição do Rio Sena. Isso foi ótimo. Isso é uma lição de gestão pública para o mundo inteiro. Todos nós devemos aprender como tem que se fazer, que é o que realmente foi feito na França. Esse é o ponto das Olimpíadas. Com relação à polarização, Marcos, eu acho que isso nunca vai acabar enquanto existir a internet. Nos órgãos públicos, antes da internet, nós tínhamos os jornais, que às vezes davam algumas notícias e etc. Mas com a divulgação da internet, até nós mesmos que estamos aqui falando ao vivo, existem ouvintes que concordam com o que nós estamos falando e ouvintes que não concordam com o que nós estamos falando. E assim é a democracia. Assim tem que ser. A polarização ela não vai deixar de existir, eu acredito, por longos anos ainda vai existir, e parece que cada vez mais se fomenta isso, né? Mas tem algo que é equilíbrio. Por exemplo, Barack Obama. Ele ligou para Kamala Harris justamente para poder apoiá-la com relação a isso. E ela não fomentou a polarização. Ela poderia ter falado alguma coisa contra o Trump, mas ela não falou. Então, sempre terão pessoas que vão amenizar alguma situação, acalmar os ânimos, e aquelas outras que vão fomentar os ânimos, como Donald Trump, como o presidente da Argentina, Milei, enfim, outros aí que vão ao longo do período, até aqui mesmo no Brasil, existe essa grande polarização, que nós vemos isso agora em São Paulo. Gozado que aqui no estado de Goiás não tem esse problema nas eleições municipais. Em São Paulo já está pegando fogo as eleições. Por enquanto. Percepção e realidade, Rosenwald. Você me permite ser um pouco mais jornalista do que ativista hoje? Não, aqui é um programa de ativismo. Não, mas então, mesmo sendo um ativista, 2 minutos para você. É preciso se ater aos fatos. Primeiro que a Kamala Harris, no telefonema com o Obama, realmente foi muito feliz a conversa deles, mas ela desancou o Trump e acabou com ele no discurso dela. 1. 2. A despoluição lá do Sena foi tão eficiente que foi cancelado
todos os exercícios com os nadadores que deveriam ser feitos no rio, porque ainda existe um percentual de coliformes fecais e etc. no rio que impedem isso. Então, não fomos só nós que falhamos, não. Eles conseguiram até um certo ponto, mas não pode fazer lá. Ninguém pode nadar lá. Isso é o terceiro. O terceiro item, que eu vejo com preocupação, é que o próprio COD, né, que chama? COD, né? O Conselho Não, o Comitê Olímpico Internacional, que fez as Olimpíadas, o COI. O COI proibiu qualquer manifestação que fosse de cunho religioso. Tanto que um dos nossos surfistas, que tem o Cristo Redentor na sua prancha, teve que mudar, certo? Mas o próprio COD usou a Santa Ceia numa alegoria para mostrar a diversidade, e muita gente diz que quem chiou foram só os radicais de direita. Não. O Conselho dos Bispos da Europa achou que não foi adequado. Aí eu pergunto, tudo bem, nós fizemos essa brincadeira com... Brincadeira não, fizemos uma alegoria com os cristãos. Então quer fazer alegoria com quem não aceita diversidade? Faz com os muçulmanos, faz com Maomé para ver o que vai acontecer. Porque nós cristãos aceitamos. Então eu estou colocando isso no ponto como um contraponto, para que nós possamos inclusive analisar as coisas sobre a luz do que é, e não daquilo que a gente quer que seja, não é? No meu ponto de vista, se é que me permite ter este ponto de vista também. Rosenwald, no mundo tudo é relativo. E a gente sempre tem que ter um pouco mais de compreensão ou de entendimento daquilo que é notícia, que hoje chama-se mais fake do que notícia, porque todo mundo quer ter uma verdade. E o que se publica em um veículo, às vezes, é completamente polarizado e contrário do que se publica em outro. Então, é o mundo que nós falamos, onde o mercado é que interessa. Eles querem buscar um consenso pelo mercado, independente de qual vai ser o resultado. Porque se fosse assim, não se falava que o dólar tem que chegar a R$7, porque ninguém pensou lá na ponta, está pensando no mercado. E está pensando numa queda de braço. Os especialistas que vetaram o nado no Sena, porque ganhou-se um protagonismo mundial, porque a própria prefeita de Paris, antes de começar as aberturas, ela foi com a equipe de especialistas e observadores do mundo e nadou no Rio Sena. Ela e mais uma equipe de especialistas, de cientistas, então caiu na água para demonstrar o que foi o avanço de tudo isso. O COI tem, assim como nós temos a CBF, se esse negócio fosse tão sério, o futebol brasileiro não estaria onde está. E é muito relativo, porque nessas horas o fundamentalismo ganha uma visibilidade, que esse é o mal da humanidade. Na hora que o extremismo possa ser útil para poder criticar ou comparar ou entender alguma coisa, o extremismo vem e fica acima de toda uma cultura, de toda uma jornada que tem mais de 2000 anos que a gente trabalha por ela. Então, se fosse assim, eu fico imaginando que esse povo que hoje é tão conservador, tão religioso e tão fervoroso, foi o mesmo que crucificou e matou um cara que veio falar de amor. Será como é que foi o entendimento da arte de Dalí, o entendimento da arte de Picasso, de Van Gogh, nos momentos que eles estavam iniciando uma nova visão de arte para o mundo? Então, tudo na vida que tem uma semente, para ela se transformar, ela se explode, ela se desintegra. Se você pegar uma lagarta que transforma em borboleta, o processo da metamorfose, ninguém nunca conseguiu decifrar, nenhum cientista do planeta, como é que acontece aquilo. Então nós temos que parar que os fatos sejam aqueles que quem colocou o fato seja a verdade. Porque nós temos um Deus que nós não conhecemos, nós temos uma fé naquilo que a gente acredita, mas não tem nada que prova. Então o fato é, amai-vos uns aos outros, tenha boa vontade com o próximo. Mas nós queremos ser dono da verdade. E ninguém é dono da verdade. Ninguém foi na jornada da humanidade.
Se você ler a Bíblia hoje, é um livro de ET, é um livro de alquimia, a sarja ardente, e de repente foi subido ao céu numa carruagem de fogo. Cada um interpretou da forma como bem entende, mas ninguém pode falar a verdade é essa. Então, isso é o compromisso de refletir. Ser ativista da felicidade é refletir, porque a verdade sempre tem dois lados. A moeda tem duas caras. Então, é uma coisa que a gente não pode afirmar, ninguém é dono da verdade. Tem gente que simpatiza com uma percepção, tem gente que simpatiza com outra. Isso não quer dizer que está certo ou que está errado. Então, é essa a nossa mensagem como ativista, mas eu falei que ia fazer uma provocação ao Marcelo Camorim, então eu quero fazer uma provocação ao Marcelo Camorim, que eu vou trazer um texto aqui. Programa quente hoje, hein? E dar boas-vindas. Não, é um programa maravilhoso, sabe por quê? Nós já comentamos, inclusive, o processo. Você deu uma aulinha do que é recuperação judicial. Isso ninguém comenta. Porque a hora que aparece a manchete recuperação judicial, já quer enterrar o povo. Já está quebrado. Então, essa é a diferença de um programa como esse. Né? Então, você que eu milito nisso, exatamente. Eu faço isso no meu dia a dia. Eu sei que você é especialista, foi a primeira coisa que nós fizemos. O que é uma recuperação judicial? Porque tem gente aí que já enterra. Né? Então, eu vou fazer uma surpresa, não é uma provocação. Opa. Eu vou dar uma antecipação aqui, que se você não sabe a felicidade como ativista e como um idealizador e fã fervoroso do Show da Manhã, como eu sou. Uma empresa, vê se você identifica. Uma empresa precisa de força para produzir, racionalidade para decidir, empatia para agregar, visão de futuro para se consolidar. Fox Partners, orientando as empresas em seus mais diversos ciclos. Mais de 100 projetos de sucesso reconhecido, profissionalização de empresas familiares, assessoria na sucessão familiar, governança corporativa, assessoria financeira em recuperação judicial. Fox Partners, excelência em consultoria com escritório em Goiânia e São Paulo. Esse é o mais novo anjo acelerador do Show da Manhã. Com muito orgulho. Então, parabéns, boas-vindas. Muito orgulho, muito Percepção obrigado. e realidade. Não, vou falar como empresário. Nós optamos em fazer com a Jovem Pan, a virtude pela visibilidade que a Jovem Pan tem, não só porque eu trabalho na Jovem Pan, eu vou falar como empresário e não como comentarista. Então, obviamente, pela representatividade que tem a Jovem Pan, pelo Brasil todo, não só no estado de Goiás. São Paulo é fundamental, não tem quem não conheça a Jovem Pan em São Paulo. Em Goiânia também, em Goiás também é assim, e no Brasil inteiro também. Então, a representatividade que a rádio tem diante de um público que é muito o público da Fox Partners, é muito ligado, que é o público empresarial, é o público executivo, é o empreendedor. Então, este público é o público que nos interessa e que abrange a Jovem Pan. Então, estrategicamente, eu não sou sozinho, nós somos 30 pessoas, e aí nós, 3 diretores, nós sentamos, conversamos e falamos, olha, nós precisamos canalizar algumas informações. E aí optamos pela Jovem Pan com muito prazer. É uma parceria de médio a longo prazo, não é algo rápido, e nós estamos muito contentes em participar da programação da Rádio Jovem Pan. Foi uma decisão estratégica para nós. Muito bem, se você quer estar entre os melhores, faça como Marcelo Camorim. Mas vamos lá, o programa de hoje está revelando, o tema já foi, nós vamos comentar os acontecimentos do país e do mundo. O mundo hoje só respira Olimpíada. Inclusive, Rosenwald trouxe aqui o tema do manifestação religiosa e a nossa querida medalha de bronze, né, que é uma menina do skate maravilhosa, a Raíssa, ela celebrou fazendo um gesto. E aí entenderam que aquele gesto era religioso. Então, se piscar também vai falar que é religioso, é qualquer coisa que fizer. Mas o interessante é que ela ganhou a medalha. O Brasil, em 21 minutos, tem 3 medalhas e demonstra a nossa competitividade. Então, é isso que interessa e é esse o momento da semana. E no terceiro bloco você vai acompanhar a bússola da semana, porque super quarta promete, é uma quarta quente, segundo o meu querido Marcelo Camorim, mas nós ainda temos segunda e terça para celebrar, lembrando que essa semana vai ser muito caliente também politicamente no Brasil, porque começa a partir do dia 1º de agosto. E o final de semana quase todo, as convenções das eleições municipais.
É uma programação intensa aí de convenção pelo Brasil. Eu vou chamar um anjo acelerador. Você tem que cuidar do seu patrimônio. Saúde é o seu maior patrimônio. Então, e não tem mercado que vai direcionar você. Na hora da saúde, você tem que procurar quem possa cuidar, prevenir, e tudo você sabe que o exame tem que ser confiável, check-up confiáveis. E na hora do exame confiável para você e seu médico, Laboratório Núcleo. Na hora de você consultar com especialistas, Centro Médico Núcleo, que ainda oferece preços acessíveis, e você já sai com seus exames laboratoriais. Então cuide do seu patrimônio, Laboratório Núcleo, Centro Médico Núcleo, cuidando da sua saúde, da sua família e de todos os goianos. Percepção e realidade, nós estamos vivendo uma semana que nós vamos misturar o mundo artístico, o mundo das Olimpíadas com o mundo da economia, porque também tem a Super Quarta nos Estados Unidos. Em um minuto, percepção e realidade para você, Rosenwald. Bom, primeiro, antes de tudo, quando a equipe do Camorim pular de um barranco, pula atrás. Esse pessoal não faz nada que não seja qualificado, né? Um homem que consegue engraxar um sapato desse jeito, pelo amor de Deus, ele vale ouro, né? Mas o Marcos, nisso, são fatos, né? Por exemplo, a Raissa, ela não fez, ela fez realmente em Libras um gesto dizendo o caminho, a verdade e a fé está com Jesus. Eu sou a verdade, a fé e a vida. Ela fez esse gesto em Libras e poderá ser punida por isso. Então eu só digo que há uma incoerência do coisa de punir certas coisas e o próprio comitê fazer uma coisa que para os cristãos tem significado. Aí esse tipo de coisa eu acho que são fatos, eu não estou inventando. Eu vi ela fazer o gesto, tem aí para quem quiser. E vi também lá coisa. Eu gostei muito de tudo que a França fez, eu sou apaixonado pela França, você sabe disso, tanto que vou para lá, ficar um tempo lá. Eu achei que foi uma coisa muito bonita, quer dizer, nenhuma Olimpíada fez abertura a céu aberto, aquilo não é fácil. Inclusive a França mostrou vigorosamente que tem um controle, porque qualquer coisa a céu aberto pode acontecer de um louco querer estragar a festa. E ela fez isso muito bem, não é? E mostrou também que, assim como nós, que se nós tivéssemos no Rio de Janeiro tantos acontecimentos com pessoas famosas, quanto teve na França de negatividade, teriam massacrado o Brasil. Isso é uma grande verdade para olhar. São fatos, né? Então, eu concordo com você, Marcos, nisso, que a gente precisa verificar os fatos e aproveitar tudo de bom. Então, nessa Olimpíada, eu estou gratificado com a juventude. O choro daquele, como é que chama o rapaz? Nosso tempo está curto, vamos lá. O cachorrão me emocionou bastante. E a alegria da Raissa, muito mais. Então, eu vejo tudo com gratificante alegria. Marcelo Camorim, percepção da semana, iniciando assim, dessa forma tão maravilhosa, um minuto para você. Veja, Marcos, pegando um pouco as palavras do Rosenwald, realmente as Olimpíadas estão deixando uma impressão muito positiva. Só que tem um detalhe importante, Marcos, que todo país ele quer a Olimpíada porque economicamente movimenta a economia de uma forma aonde ajuda o crescimento daquele país. Foi assim no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, é também lá na França. Então, ou seja, a economia ela não é só um espetáculo. Economicamente, você imagina quantas pessoas estão voando para lá, que inclusive as passagens aéreas ficaram mais caras. Não tem lugar mais para ficar. Não tem ficar. lugar mais para ficar, né? Então, Goiânia-São Paulo, o voo vem lotado. Imagina São Paulo-Paris ou Goiânia-Paris. Então, ou seja, é uma mensagem muito positiva para o mundo inteiro e principalmente o esporte, Marcos, para toda a audiência. Quem já foi atleta? Eu já fui atleta, joguei no Corinthians em todas as categorias de base, mas não dei certo por algum motivo. O esporte ele consegue unir americanos e consegue unir um país oposto, iranianos no mesmo local. Consegue jogar ingleses com argentinos, que eles não se gostam, eles não se suportam pela Guerra das Malvinas. Então o esporte é algo que ele consegue unir países e as pessoas ainda pensam em polarização. O esporte é belíssimo. Muito bem, eu vou fazer uma provocação, mas eu vou abrir o terceiro bloco com ela em cima das nossas falas finais. É uma provocação para a gente refletir. Todas as vezes que eu falo provocação é construtiva. Para a gente refletir que a gente tem que olhar o outro lado. É como dizia Jesus, dê a outra face. A outra face não é que alguém te dê um tapa, você vai virar para dar outro tapa. Todo mundo compreendeu errado.
é você procurar entender o outro ponto de vista. Porque muitas vezes você recebe como se fosse uma agressão, e se você parar para refletir, você fala, e se fosse? E se eu estou entendendo errado? E se o que ele quer dizer for outra coisa, ele não tem a luminosidade para explicar na forma como eu quero entender? Então, isso é dar a outra face. Mas vamos para um break dos Anjos Aceleradores, porque nós estamos vivendo um momento de reconexão. Nós queremos reconectar com a natureza, reconectar com a qualidade de vida, com o bem-estar e reconectar principalmente com o ser humano. É por isso que você tem que descobrir um novo jeito real de viver. Estou falando do condomínio Quinta das Araras. Depois dele, os outros são os outros. 100 mil metros quadrados de natureza pura, 50 mil metros quadrados de uma infraestrutura de entretenimento, esporte e lazer, com 2 lagos contemplativos, tudo isso com a comodidade da cidade, porque está a 19 minutos do shopping Flamboyant. Obras aceleradas, você vai ver o paraíso que está ficando, vai fazer uma visita ou acesse www.condomínioquintadasararas.com.br, um empreendimento do Grupo Real com participação do Grupo Presoto. Condomínio Quinta das Araras. Acelere, porque só tem as últimas unidades, as joias da coroa. E descubra um novo jeito real de viver. Pam, 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 e a gente já volta com Papo de Segunda, notícias de primeira no Show da Manhã. Rádio Revista, hoje Papo de Segunda, notícias de primeira, lunes em espanhol, segunda-feira, 29 de julho. E a semana sempre, quando tem muita novidade, começa assim, todo mundo querendo ter uma opinião formada sobre tudo. E eu, como prefiro ser uma metamorfose ambulante, conforme o Raul Seixas, eu fico aqui refletindo. E tem gente que, uau, já morde a isca e sai xingando. Tem os haters, como diz o Camorim. Eu não gosto de falar nada em inglês. Tem aqueles desesperados, que eles querem uma solução imediata. Mas todos são bem-vindos. O importante é vocês estarem aí conectados com o Show da Manhã, que inclusive agora tem especialistas como Anjos Aceleradores na recuperação judicial, que vai contar para você como é que você faz, tem as estratégias, esse é o mercado. Não se assuste que nada é do jeito que é. Vamos imaginar o seguinte, o Zico foi roubado, a Fátima Bernardes ficou não sei das quantas. Tem mais de 10 anos, inclusive tem um livro para aqueles que querem conhecer a França, tem um livro que chama Submissão. Esse livro foi escrito em 2013 por um cara genial. Se passa dentro de Sorbonne, que é a faculdade mais famosa do planeta, da França, e onde ele faz uma ficção, realidade, que a história está acontecendo em 2027. E a França é presidida por um muçulmano. E em Sorbonne, todo o público feminino tem que usar burca. Em Sorbonne acontece isso, e aquilo reflete por todo o país. É um livro, mas se você for em Paris hoje, você vai ver a quantidade de muçulmanos que tem nas ruas, os ciganos que fugiram de algumas partes, e acontece a mesmíssima coisa que está acontecendo no Rio de Janeiro. Todo turista que vai fala que a cidade está suja, está encardida, tem muito mendigo na rua, tem isso, aquela coisa toda, porque Paris virou um centro de refugiados, assim como São Paulo virou um centro de refugiados. Então as pessoas ficam falando como se no Rio de Janeiro só acontecessem as coisas no carnaval. Não, o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, cercada por uma série de refugiados que transformou todo o entorno em favela e domínios de lideranças que não tiveram acesso ao famoso mercado. São Paulo hoje, o que era um show, todo mundo fazer um tour, caminhar pela Faria Lima, pela Avenida Paulista, hoje já é impraticável, é impossível, porque você é assaltado em cada esquina. Então, não é que o governo não é eficiente, é que nós temos uma população hoje que não tem acesso a nada, temos uma série de refugiados que não sabem o que fazer e para onde ir, e que muitas vezes estão praticando o que praticam por um excesso de drogadição. Porque a vida não tem comida, então se drogar para sentir menos dor do que a realidade é,
E aquilo tira toda a ordem e o raciocínio desse ser, que ele continua sendo humano, mas ele está vivendo como zumbi. Só que nós não temos mais capacidade de interpretar isso. Todo mundo fica na sua zona de conforto. E se não age como você, é inimigo. Se não está na sua tribo, não serve para ser amigo. Então, é o mal do século. Nós estamos vivendo um momento de transição. É por isso que eu vou trazer o mantra do Cury, antes do Marcelo trazer a bússola da semana. Sentindo saudade dele, hein? Pois é. Eu ia até imaginar, você não vai falar do Cury hoje? É, porque você ficou uma segunda-feira sem vir, foi celebrar o aniversário, já está quase alcançando o Rosenbaum. Quase alcançando o Rosenbaum. Então, o Cury traz hoje o seguinte: temos a necessidade neurótica de ser perfeitos e falar que nós somos donos da verdade. Amamos conviver desde que as pessoas não compliquem a nossa vida. Então o Cury traz nossa liberdade. Presta atenção nisso. Nossa liberdade não pode estar à venda por preço algum. Mas a vendemos por bobagens. E trocamos a nossa liberdade com incrível facilidade. Então isso é muito profundo. Então reflita antes de dizer que você sabe alguma coisa. Reflita antes de você vender a sua liberdade, de dizer eu não sei, eu não compreendi ainda, eu quero entender mais, que é dar a outra face. Mas como todo mundo é dono da verdade, qualquer coisa que alguém fala é como se tivesse levado um tapa na face. E aí você fica impossibilitado de dar a outra face, que é, deixa eu te compreender melhor. Deixa eu entender o que você está querendo dizer. Dizendo isso, bússola econômica da semana, Marcelo Camorim. 3 minutos para você. Pois bem, Marcos Vinícius, saiu obviamente às 8h30 da manhã o Boletim Focus, que é aquele boletim que o Banco Central escuta o mercado para saber as perspectivas econômicas. E ele saiu quente, inflação em alta com relação a 4 semanas atrás. Obviamente a Selic, que vai ser a super quarta, também o Banco Central está entendendo que deve manter a 10,50 a taxa de juros. E acredite, Marcos Vinícius, já há rumores nas próximas reuniões de aumento de taxa de juros. Então, ou seja, o mercado está um pouco confuso ainda com próximos passos da economia. Então, o Boletim Focus já saiu agora às 8h30 da manhã e, obviamente, a perspectiva desta semana é a super quarta. Vamos ter decisão de juros aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos também. Aqui no Brasil, o mercado já é consenso que deve se manter a taxa de juros e, obviamente, vamos ter críticas com relação a isso, principalmente por parte do governo federal, que não concorda com a taxa de juros. Então, deve se manter a 10,50. Lá no mercado americano também deve se manter. Lá é uma banda de 5,25 a 5,50. Mas o mercado está acreditando que lá nos Estados Unidos possa ter diminuição de taxa de juros ainda em setembro. Então, os indicadores estão bem, o mercado de trabalho não está tão aquecido. Então, a perspectiva é que a taxa de juros no mercado americano ela tem uma tendência de queda para setembro. E aqui no Brasil vamos ter PNAD, que é um indicador do desemprego, e CAGED, que é um indicador do emprego também. E a safra de balanços continua lá na nossa Bolsa de Valores. Essa semana vamos ter VEG, rolamentos, vamos ter Gafisa, vamos ter Ambev também vai publicar balanços. Enfim, a semana promete principalmente taxa de juros, Marcos Vinícius. Acredite que vamos ter mais polarização pelo caminho aí. Muito bem, percepção de tudo isso, Rosenbaum, 1 minuto para você. Marcos, o Cury falou de nós trocamos liberdade por pouca coisa. Eu vou falar de uma coisa prosaica, onde a gente troca liberdade. Por exemplo, ainda existem estabelecimentos que não vendem um determinado produto porque a venda casada. Se você vender um produto X, eu não entrego para você. O que está acontecendo? Essa obrigação, essa empurrada por goela abaixo é que está destruindo aí várias empresas, porque o sujeito monta uma barraquinha lá para vender o que o sujeito quer, porque o consumidor é que vai ditar a regra.
Agora, eu entendo, Marcos, nisso, que a gente precisa analisar. Por exemplo, por que a França, por que Paris está recebendo refugiados do mundo inteiro muçulmanos? Porque eles não estão bem nos seus países e os seus países não estão cumprindo a obrigação, porque o sujeito quer ficar no país onde mora. Nós temos refugiados aqui, são mais de 3 milhões que estão vindo de onde? Da Venezuela. Isso não vai me dizer que a Venezuela está em boa, só que é o maior êxodo da história da América Latina, nunca houve igual. 3 milhões de pessoas serem obrigadas a sair do seu país, só para o Brasil. Parece que são mais de 5 milhões para todas as partes do mundo. Isso diz muita coisa. No Rio de Janeiro, evidentemente que nós perdemos ali um pouco do território nacional para o controle do narcotráfico. O que não é uma prerrogativa do Brasil. O México fez isso em escala muito maior. Nós podemos, inclusive, chegar lá se não prestarmos muita atenção e não exigirmos que isso seja controlado. Outros países se transformaram em narco-países. Então, eu ainda digo, nós temos que olhar essas coisas que a gente não quer para o país nosso e nós tentarmos lutar contra isso, porque temos uma nação ainda com certo controle de muita coisa que é necessário controlar. Eu vejo sim, não é? Muito bem, já que nós não falamos, o Rosenwald não falou sobre a percepção da bússola econômica, eu vou falar. Então, Marcelo Camorim, o mercado hoje é o senhor de todas as coisas. E a gente percebe, como em todas as coisas, nós já falamos aqui das Big Techs, juntas, reunidas, não passam de 6. Tem um PIB, que é um dos maiores do planeta. Maior que a Alemanha. Tá? É 8,27 trilhões de dólares. É só a gente comparar alguns países aí. Então, ou seja, ele é menor somente do que o da China e dos Estados Unidos. E tudo tem uma coisa por trás. Então, o grande senhor hoje das Big Techs é um mercado de alta competitividade e que não tem a modulação social. Não tem o desgaste da economia que tem que atender a todos. Porque em nenhum momento você vê se tem alguém orientando qual vai ser o preço de você acessar as nuvens. Você recebe informações aí no seu aparelho de que vai fazer um aplicativo, vai ter uma evolução de um novo sistema e você não tem o direito nem de discordar. Seu telefone vai ser atualizado hoje à noite, ou marque a hora. Então, ou seja, é um negócio pela novidade, pela inovação e pela tecnologia, que não tem preocupação de geração de emprego, não tem PNAD, não tem CAGED, não tem juros, não tem nada. Ninguém fala qual é o critério que se tem para o aumento de custo dos aparelhos eletrônicos. Porque a cada lançamento de um modelo novo tem um preço diferente. Então não tem compromisso social, vamos falar assim. E quando esse senhor mercado, como ele não tem um acesso e ele não domina, não governa essa liberdade da inovação, da inteligência, nós estamos vendo uma polarização muito grande entre economia e sobrevivência. Seja ela na esfera empresarial, seja ela na esfera do social. Porque essa palavra social virou pecado também. Tudo que é social se associa como se fosse uma cesta de bondade. E social é a sua forma de manter uma comunidade ou uma população socializada com todos os fatores. E é muito recente essa história, por isso que eu falo, é a vingança do capitalismo, porque o neoliberalismo implantou um modelo de governo sem nenhuma forçação de barra, porque antes os governos eram só ordenadores sociais. Eles não participavam do mercado como participam hoje. E o neoliberalismo provocou de que hoje um político tem que ser um gestor. Isso é a maior mentira que já inventaram na vida, porque isso é marketing. Porque gestor é quando você está numa empresa que ela é privada. No setor público, os caras são concursados. Se você falar alto, ninguém te obedece. E não tem punição.
Ele tem a vida e um status garantido, se ele é um cara concursado, que já está garantido até o fim da sua carreira e sua jornada. Então você, com sua experiência dentro da percepção de mercado, porque o Rosenwald trouxe 2 ou 3 exemplos de onde o narcotráfico começou a atuar, só que ninguém comenta, porque tem um mercado muito forte por em cima, o que está se transformando a Califórnia num estado de zumbi, provocado por drogas que hoje são mais evoluídas que as drogas que se comercializam. Tá? Então, ou seja, o que virou ali São Francisco, o que virou onde antes era uma referência de empreendedorismo, representando esse senhor mercado, virou hoje uma torre de Babel. Então, dentro da sua visão, essa queda de braço, que hoje é no planeta, não é só no nosso país, né? O mercado quer impor tudo. Começou na época do nosso querido ex-ator, que foi presidente dos Estados Unidos, né? Famoso, e Margaret Thatcher, que onde eles abraçaram o neocapitalismo, ou a vingança do capitalismo, com um discurso de que o Estado não podia ter participação de nada e a livre iniciativa ou individualidade é que mandava. Olhando para trás, parece que foi ontem. Olhando hoje, percepção e realidade, 3 minutos para você. Opiniões polêmicas, hein, Marcos? Falar que hoje político não tem que ser gestor, porque é o que eles estão defendendo em todas as campanhas políticas. É porque aí. eles querem pegar o bonde da história. Pois é, posição bastante antagônica ao que a gente escuta por aí. Veja, Marcos, o mercado, toda democracia, obviamente ela vai ter seu mercado independente. Existem correntes de economistas que defendem o liberalismo, aonde o Estado não participa da economia, e aqueles que acreditam que o Estado tem que participar da economia, que é uma linha muito do centro-esquerda. Eles defendem muito essa tese. A questão é que não existe fórmula mágica para que isso se resolva. Cada país tem uma profundidade. Até o próprio mercado americano, Marcos, que ele é liberal na sua essência, até 1930, 1929, que foi a queda da Bolsa de Valores, lá de Nova York, onde o mercado corria solto, literalmente solto. Isso foi mudando com o passar do tempo. Então, o mercado americano hoje ele não é 100% liberal. O Estado participa da economia hoje. E na maioria dos países acontece assim. Então, isso é uma polêmica muito grande que não vai ter solução, porque isso são correntes de pensamento. Cada um pensa de uma forma. Se você colocar lá Fernando Henrique Cardoso, ele entende que tem que ser uma corrente onde o Estado participa. Se você colocar um liberal na sua essência, ele vai tirar o Estado de qualquer jeito, assim como está fazendo o Milei na Argentina. O Milei, ele é liberalista, ele é liberal, ele é um economista liberal. Ele defende o seguinte, olha, o Estado não pode ter empresa, o Estado tem cuidado social, polícia, saúde, mas não tem que tocar empresa, vamos privatizar tudo. Pronto. E tem que ser um Estado menor. Esta é a corrente do liberalismo. É onde acontecem as coisas na Argentina. Só que na Argentina não dá para comparar nada, Marcos, porque lá tudo é extremo. 40% da população estava na linha de pobreza lá. Que nós estamos falando de uma realidade muito diferente nossa aqui. Muito bem. Percepção para você, Rosenwald? Em todas essas correntes aí, Marcos, isso, evidentemente que eu sou um cidadão que luto todos os dias, acordo de madrugada, pago altíssimo imposto e tal. E eu fico olhando a vida assim, se eu quero aprender alguma coisa sobre tocar uma emissora de rádio, fazer um programa de qualificação, eu posso conversar com você. Porque você tem o que mostrar. Eu fiz um programa, o meu pensamento foi esse, e eu estou dando certo, porque eu tenho bons patrocinadores, eu tenho ouvintes que me entendem, o meu foco foi alcançado. Por que não olhar os outros países que estão dando certo? Por que nós não temos que olhar, poxa, qual foi o modelo que chegou perto de uma coisa mais razoável e equilibrada? Foi de qual país? Nós temos que aprender com outros países. Evidentemente que o radicalismo, me parece que não funcionou em lugar nenhum. Tanto de esquerda quanto de direita. Não funcionou. Então, daí, a gente pode tirar algumas conclusões. Certo? Você vê, por exemplo, um país, eu vou citar um qualquer, o Canadá, por exemplo, os países escandinavos, tem diferença com o Brasil? Tem, mas estruturalmente foi a mesma coisa. Tanto que você estava me falando sobre essa nossa tentativa de fazer uma reforma tributária. Ela teve como base boa parte do mundo
dito civilizado aqui e que implantou o mesmo tipo de modelo. Só que aqui nós estamos conseguindo deturpar uma coisa que teria tudo para dar certo. Estamos saindo um pouco do eixo. Mas é assim que tem que ser. No meu, como diria o Íris, no meu entendimento, vamos aprender com quem acertou, não é? E em vez de a gente aprender com nossos próprios erros, vamos aprender com o erro dos outros e quem errou também. É uma forma que eu enxergo o mundo. Posso pegar um gancho, Marcos? Pois não, 1 minuto. Com relação a aprender, olha que interessante, né? Vamos pegar aqui na América do Sul, efetivamente. Estava lendo hoje de manhã, obviamente, já para se atualizar das notícias, e a capa do Valor Econômico é que o Paraguai, que nós sempre ouvimos falar que é uma terra de contrabando, tudo que vem de lá é falsificado, etc, 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 ok? Ele ganhou grau de investimento das maiores agências de risco do mundo, que é a Moody's. Então, ou seja, o que a Moody's disse ao mercado essa semana passada? Olha, pode investir no Paraguai porque ele paga, bom pagador. Grau de investimento quer dizer, você pode colocar o dinheiro naquele país e você pode ter certeza que você não vai levar calote. O Paraguai, hein? Olha que loucura até onde nós estamos vivendo aqui na América do Sul. Jamais poderíamos imaginar que o Paraguai poderia ter grau de investimento para investidores no mundo inteiro. Eu vou tocar num tema aqui que vai ser uma reflexão de vários entendimentos, mas antes eu vou chamar porque isso não tem como questionar. Viver é essencial. A essencialidade da vida ninguém discute, porque senão você não celebra a arte de viver. E é por isso que a GPL Incorporadora, quando desenvolve os seus projetos, pensa exclusivamente na sua vida, no seu jeito e nas pessoas que vão conviver com você. A sua essencialidade da vida é isso, é sempre buscar o melhor, porque viver é essencial. Conheça os projetos da GPL Incorporadora e viva como a GPL desenha para você. Acesse GPL Incorporadora e celebre a vida, porque viver é essencial. Conheça inclusive, né, Arena GPL, é um centro de conhecimento para você entender tudo sobre esse conceito e o mercado imobiliário. A Arena GPL, aqui pertinho do Vaca Brava, porque viver é essencial. É muito interessante o que a gente fala, Marcelo Camorim, Rosenval, porque a gente pega o seguinte: o Paraguai carrega o mesmo, vamos dizer assim, sentimento, porque foi uma incógnita o que aconteceu no Paraguai nos últimos 15 anos. Quem conheceu o Paraguai em 94 e conhece o Paraguai hoje, tem o mesmo sentimento de quem conheceu a China em 1990 e conhece a China hoje. Então, ou seja, sem nenhum alarde, sem nenhum sensacionalismo midiático depressivo, você não tem notícias do Paraguai, nem positivas nem negativas, e é um país democrata. Então não tem cerceamento da informação. Teve primeiro uma transformação cultural, de ser um país que a ponte da amizade lá alimentava o contrabando para ser um país respeitado. O mercado imobiliário deles hoje é uma referência. O mercado de comércio com centros comerciais, que lá não chama shopping center, são centros comerciais, é uma outra referência. E aquela história de sair sacoleiro comprando produtos falsificados, inclusive uísque falsificado, inclusive vinho falsificado, ficou para trás. Assim como a China, por uma questão de sempre uma cultura de, vamos dizer, imperialismo dos Estados Unidos, a China sempre era tratada como o patinho feio do planeta. E, depois de 30 anos, a gente assiste a China, que era um país de camponês, que plantava arroz irrigado, com toda essa tecnologia. Se você vê as imagens arquitetônicas da China, você fica surpreendido. As cidades, hoje o táxi robô da China está amedrontando os carros que estão chegando no Brasil, Tesla e mais os próprios BYD da vida.
Então é uma tecnologia que hoje o mundo depende dela. Ela foi subserviente para depois se transformar em autossuficiente. Então, quando toda a indústria americana achou que estava explorando a mão de obra barata chinesa, eles estavam aprendendo e fazendo renovações e inovações em cima daqueles produtos. Tanto que a Apple hoje não vive sem a China. E se a China fizer um boicote à Apple, acaba a Apple. Os Estados Unidos não dá conta de produzir os iPhone nos Estados Unidos. E isso tem um valor comercial, porque eles produzem barato e vendem pelo preço que você compra aqui. Tá? Então é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Saiu uma matéria outro dia que uma bolsa que as pessoas compram não sei por quantos $1.000 na França, nos Estados Unidos, é produzida por $50 ou menos de $50 na China. Bela margem. Né? Então aí a gente vai entender o processo. E a gente fica na superficialidade das coisas. A gente tem que assumir o seguinte, hoje, se você pega a França, qual que é o grande problema da França? A França envelheceu. A França não tem território agricultável. A França não tem indústria de ponta. Então, ou seja, a sobrevivência da França acaba sendo a própria história da França, com todo o seu turismo, com toda a sua magia. Mas não tem um produto de referência francês. É serviço, comércio, turismo. Se você pega hoje, uma parte da Europa, a própria Inglaterra, que está vivendo o seu conservadorismo de todas as épocas, mas não tem indústria de ponta. Não tem nada que possa fornecer ao mundo que o mundo dependa deles. Reservas naturais, muito menos. Então nós temos que olhar o planeta hoje por um outro ângulo, que foi o que o Paraguai fez, e aproveitar a divisa com o Brasil e levar tudo que eles podiam de tecnologia, de educação. Tem gente que sai hoje para fazer medicina no Paraguai. Tá? Então, é a gente entender processo. Só que nós estamos vivendo uma cultura recente da gente desqualificar o nosso país em função de uma polarização política, de uma polarização religiosa, de uma polarização cultural, e a gente está perdendo a identidade de ser brasileiro, porque o que é ser brasileiro hoje depende do núcleo e do grupo que você está. Se você é do mercado, você não entende o social. Se você está no social, você não entende o mercado. Aí o mercado criou essa palavra mágica que todo mundo quer ser hoje e ninguém é, que é um político gestor. E se fazer gestão numa empresa iniciativa privada já não é fácil, imagine num gigante de Estado. Então a gente sempre brinca o seguinte, numa empresa você pode dar um cavalo de pau. Você que é especialista nisso, em 2 anos você consegue redirecionar uma empresa em todos os sentidos. Pode. Não é isso mesmo? Pode. Se você pegar uma prefeitura de Trindade, você não consegue. Não tem como. De fazer um redirecionamento. Bem mais difícil. Então, porque a gestão do social é diferente da gestão do capital privado. Até pela burocracia que tem, né, a lei de responsabilidade fiscal, você passa a ser ordenador, né, é o seu CPF. As pessoas não entendem como funciona, todo mundo palpita e opina, mas vá fazer uma gestão no público, no social, e vai fazer uma gestão no privado. Então, é uma questão da gente poder compreender, Camorim, e a gente não querer mais ser dono da verdade e chamar as pessoas para refletirem. Porque tem especialista em cada área, tem com quem aprender em cada segmento, só que ninguém quer aprender mais. E os países mais inteligentes aprenderam. A China aprendeu com os Estados Unidos e com o Brasil. O Paraguai aprendeu com o Brasil e com os Estados Unidos. O México ficou boicotado pelos Estados Unidos, então está perdido. E alguns países da América Latina não sabem o que fazer, que é o que acontece com Peru, Equador, Bolívia. A própria Argentina até há pouco tempo atrás. Então,
batendo no liquidificador. Para a gente não estourar tanto tempo, já que o Rosenwald quer falar, percepção e realidade, 2 minutos para cada um. Começa com você, Rosenwald. Evidentemente, Marcos, nisso que é claro que qualquer pessoa que tentar fazer uma gestão administrativa de uma cidade, de um estado, de um país, nos moldes de uma empresa, vai dançar. Agora, é fato também, e isso nós podemos comprovar em Goiás, que, por exemplo, um prefeito que sabe fazer o jogo político e administrativo de uma forma consciente e coerente, ele modifica uma cidade. Haja vista que a Aparecida de Goiânia foi totalmente remodelada ao longo dos anos. Hoje a gente admira o que aconteceu em Aparecida. Você vai em Rio Verde, por exemplo, depois de sucessivos prefeitos que fizeram a coisa certa, a cidade é um brinco, não é? Então, eu não digo que não pode pedir o prefeito de uma cidade para fazer uma boa administração. Eu prefiro dizer que ele deve fazer uma administração dentro dos conceitos que são possíveis serem implementados na área político-administrativa. É só isso que eu queria colocar. Marcos, eu acho que cada vez mais ganha corpo o político gestor. Acho que João Dória fez isso e pregou, e todo mundo fala isso hoje. Então, até porque as cidades estão muito mal administradas. Não vamos falar de Aparecida de Goiânia, mas vamos falar pelo Brasil afora. A cidade de São Paulo, a cidade de Goiânia, vamos falar aqui da capital, está muito mal administrada. Então, o prefeito gestor, o político gestor, ele ganha seu corpo, sim, não há dúvida disso. Só que ele não pode fazer a mesma coisa que ele faz na iniciativa privada. Ele não pode demitir as pessoas, o CPF dele vai, o Ministério Público fica em cima dele. Então, o risco dele na área pública é infinitamente maior do que na área privada. Quanto a isso, não há a menor dúvida. E para finalizar minha fala, estamos muito contentes aqui, nós da Fox Partners, em sermos anjos aceleradores com marcas importantes que também patrocinam o programa. O Grupo GPL, enfim, e outras mais. Até a própria Novo Mundo já passou por aqui também. Então, marcas muito importantes. Nós estamos muito felizes em associarmos a nossa marca a outras marcas e principalmente a Jovem Pan. É por isso que nós temos o Estúdio Marelli, o Ambiente Motiva, que é do grupo Via Condote, que é uma marca hoje que é a mais tradicional na história do segmento em Goiás, em Goiânia. E eu vou fazer só uma ratificação aqui, que é uma reflexão, e por isso que eu falo, minhas provocações são de reflexão. O problema é que o cara que inventou, o cara do profissional de marketing e tentou trazer essa novidade de político gestor, porque o Dória, para usar seu exemplo, ele fez uma grande administração de gestão, mas ele não soube ser político. Então ele não foi um político gestor. E a referência do Rosenwald com Aparecida tem nome, chama Maguito Vilela. Sim. E ele não foi um político gestor, ele foi um ordenador social. Ele aproveitou sua experiência política para poder ter uma equipe que pudesse fazer uma gestão. Mas quando a gente fala de gestor e fazer gestão, são coisas distintas. O político tem que saber fazer gestão. Ele não necessariamente tem que ser gestor. Por isso que ele tem que se cercar, e ninguém faz nada sozinho. E o fato Aparecida é que quando o Maguito assumiu o seu primeiro mandato, as pessoas esquecem que ele tinha sido deputado federal, governador de Goiás e senador da República. Então, com isso, ele tinha um prestígio muito grande dentro do Congresso em Brasília e um relacionamento muito forte com o Poder Executivo em Brasília. E vale lembrar que as pessoas às vezes malham Judas sem saber quem é o Judas, que o braço direito do Maguito, para poder fazer a aceleração em Aparecida, foi a Dilma Rousseff. Que pelo conhecimento e o momento era o governo petista. Então foi onde ele soube buscar, junto com a Caixa Econômica Federal, o Banco do Desenvolvimento, o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Social, e fez uma transformação, inclusive na área educacional, porque ele conseguiu faculdade federal e instalou dentro de Aparecida, coisa que era um sonho. E com isso despertou quem? O segmento empresarial e o mercado foi para lá. Então, ordenador social, ele entendeu que em Aparecida, na cidade empresarial,
onde o ISS aqui em Goiânia era 5%, ele reduziu para 2%, para que as pessoas fossem desenvolver negócios em Aparecida. E com isenção e, na verdade, vamos dizer assim, não é isenção, um subsídio, um subsídio para 20 anos para quem empreendesse em Aparecida. Então ele não pensou em 4 anos, ele não pensou no mandato. Então em 8 anos ele fez uma grande transformação que as pessoas, hoje, Aparecida tem mais importância, tem mais PIB, tem mais do que Anápolis. Então é só para a gente, quando a gente fala refletir, ou seja, a ordenação social não quer dizer que você é um pai dos pobres, como foi Getúlio Vargas. É você pegar o mecanismo de gestão social e fazer gestão com ele, desde que você tenha uma equipe de mercado, uma equipe competitiva, que saiba buscar os financiamentos, que saiba fazer planejamento e uma coisa simples, execução. Rio Verde teve parceria com a universidade, com a USP, né? Quer dizer, exato. Rio Verde foi a mesma coisa, porque o prefeito que foi eleito tinha uma bagagem, ele era médico, tinha não sei das quantas, e ele aproveitou um momento muito importante também de buscar parcerias e contrapor tudo o que disseram dele na campanha, que ele era o rei do atraso. E ele demonstrou que atrasado era aqueles que criticavam ele. E transformou e pegou a carona do agro, do movimento do agro, e aí todo vento favorável faz a transformação e faz a navegação ser um pouco mais rápida e mais ágil. Dizendo isso, eu tenho que terminar o programa. Quero agradecer e parabenizar primeiro ao nosso aniversariante, que logo vai ter aí direito a estacionamento na área exclusiva. E fila exclusiva no aeroporto. Exclusiva no aeroporto. E mais por sua entrada. E eu volto a repetir, aqui nós não temos patrocinadores, nós temos anjos aceleradores. Então, muito bem-vindo Fox Partner, uma empresa do meu querido Marcelo Camorim, que já está uma jornada com a gente aqui. Então, ele mesmo pode saber, pela sua experiência pessoal de estar no programa, como é que é a repercussão e como é o conceito do Show da Manhã. Então, sem dúvida. Quero agradecer a sua presença, sempre muito bem-vindo, ao meu querido jornalista, ativista, nunca vi isso, mas tudo bem, eu entendo, meu querido Rosenval Ferreira. Agradecer a nossa audiência maravilhosa que faz com que o Show da Manhã seja referência e preferência. E eu não posso fechar o programa sem trazer o mantra da Líder. Quando você junta o seu melhor com o melhor do outro, sucesso garantido. E a Líder lembra que sua casa é o lugar sagrado. Não é só onde você mora, é onde você faz a festa do seu coração. É onde você é verdadeiramente quem você é. Por isso, nessa jornada de quase 80 anos, a Líder Design Feito para Viver traz soluções muito especiais e personalizadas para sua casa ficar do seu jeito. Então, tudo isso com design com alma brasileira. Líder Design Feito para Viver, você tem que conhecer a loja aqui na Avenida T2, no setor Bueno. O showroom vai te surpreender e a loja parece uma casa-cor. Tem soluções para todos os ambientes. Líder Design Feito para Viver, uma loja do grupo Via Condote, especialista em qualidade de vida. Dizendo isso, a gente chega ao final, agradecer a nossa equipe maravilhosa, ao Piscão, a Isadora, Naualho, Paulo, Alessandra, Sérgio e Mayra em Caldas Novas, e lembrando que amanhã nós temos literatura, cultura, inovação, tecnologia e educação. Super terça, Show da Manhã, presença do nosso querido escritor e empreendedor Geraldo Rocha e o nosso empreendedor e professor em educação, meu querido Carlos André. Então até amanhã com mais Show da Manhã. Show da Manhã é na Pan. Show da Manhã é na Pan. Show da Manhã é na Pan. Na Jovem